A minha trajetória com redação, ela começa lá em Duque de Caxias, estava começando aqui antes de começar a gravação, e eu estudei em escola pública, e na época, não sei como era na época de vocês, mas não se falava em universidade pública. O estudante, ele fazia o ensino médio, simplesmente ele saía da escola e ia trabalhar, ia fazer alguma coisa. Era inacessível também, né? Na verdade, já trabalhava durante o processo do ensino médio, fiz o ensino médio noturno numa escola lá em Caxias, chamada Roberto Silveira. Olha só, olha só o mundo se juntando, coisa linda. E aí, eu tive uma professora que me ajudou muito, assim, a me desbloquear na parte de conhecimento, que eu tinha muita dificuldade de aprendizado, muita dificuldade de concentração. E hoje descobri que eu tenho TDAH, se eu descobri agora, já com 34 anos. Se eu tivesse descoberto antes, teria sido um pouco mais fácil. Mas, enfim, não sou vítima aqui, eu consegui, tive pessoas que me ajudaram. E com a época lá do vestibular, a professora me falou, né, ó, existe tal do vestibular, vai fazer uma prova, uma redação para passar. E aí eu não sabia nada de qual que era a matéria que eu podia fazer, que isso dava para ganhar dinheiro, que para ser professor tinha que fazer uma faculdade. Eu queria fazer faculdade de português, nem sabia que o nome era letras, porque eu queria fazer a mesma coisa que ela fazia, né? Porque eu me inspirava nela. Quem é essa professora? Professora Bárbara. Legal. Inclusive, ela hoje faz parte da minha formação de professores. Né? Porque os professores, né, tem que ter muito bom. A professora Bárbara foi a minha inspiração ali no momento. E ela justamente trouxe ali para mim esse brilho no olhar de estudar, de fazer uma faculdade. E na época na faculdade eu tinha muita dificuldade de aprendizado das matérias, porque eu não conseguia me concentrar numa única coisa. Eu sempre começava com muito foco numa única coisa, depois eu acabava desfocando, o professor falava alguma coisa e eu me perdia. Tanto que as minhas notas no começo da faculdade eram muito ruins. E eu tive que estudar, é como se eu tivesse que me esforçar 2 vezes mais para conseguir chegar no nível que as pessoas estavam. Com certeza, 2 vezes mais mesmo. É desse jeito. E depois que eu descobri que eu tenho TDAH e comecei a fazer o acompanhamento com o médico e me medicar, minha vida mudou, assim, da água para o vinho. Fica de dica, né, para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, né, porque realmente, observa seu filho, né, os professores geralmente dão dicas também, não sei como você foi chegar nesse diagnóstico, alguém deu uma dica pra você, se você assistiu alguma coisa. E provavelmente tem gente que é reprovado no vestibular, tem que fazer anos e anos e anos porque não sabe que tem TDAH e o TDAH tá travando, a pessoa tá sofrendo, a pessoa tá se martirizando, achando que é burra, achando que é incapaz, mas na verdade ela tem uma condição que é uma condição supernatural. Sim. E que, às vezes, faz com que ela tenha que se esforçar 3, 4 vezes mais. E são as 3, 4 vezes mais, são 3 anos a mais que a pessoa vai ter que estudar, que ela não deveria estudar, porque ela uma medicação, ela conseguiria no primeiro ano já ter um efeito. Não se escondendo atrás do laudo, eu acho que isso também não funciona. Até porque você não se escondeu, né? Exatamente. Você chegou lá, voou, chegou lá na lua. A gente aqui comenta bastante que diagnóstico não é sentença, e você é uma prova viva disso. Exatamente. Né? O diagnóstico, ele é libertador. Porque aí você para de achar que você é o burro da história, que você é aquele que é o relaxado, porque diz, lá, menino relaxado. Não, não é o relaxado. Tem o déficit de atenção, né? Então... E como que eu descobri que eu tenho déficit de atenção? Eu fui trabalhar... Sim, eu sempre trabalhei em casa, né? Com as vídeos do YouTube. Depois que eu saí das escolas, fiquei trabalhando só em casa, home office. E meu escritório era separado da minha esposa. E aí, em algum momento, a gente juntou os escritórios, deixou lá em cima só de estúdio. E aí eu comecei a trabalhar na frente dela, assim, era um computador e ela na frente, eu aqui. E ela percebia que nas reuniões eu ficava mexendo em várias coisas, ficava olhando o telefone, levantava toda hora, não conseguia focar, dava um certo horário, eu cansava e parava, não começava uma tarefa difícil, ou começava e parava. E ela começou a perceber que eu era uma pessoa que precisava de um acompanhamento de um médico. E ela achou que eu tinha autismo, porque eu tinha muito movimento repetitivo. E aí eu fui para o médico investigar o autismo e o TDAH. O autismo foi descartado e o médico percebeu que eu tinha TDAH. Ele tem um laudo, né? Ele coloca lá uma folha com várias perguntas. Eu gabaritei aquela folha. De cavalo. E aí depois ele me passou o remédio. E, cara, no primeiro dia que eu tomei o remédio, eu falei, meu Deus, por que eu não... É libertador. Fui antes, porque eu não sabia, porque as pessoas não falam sobre isso, né? Por isso a importância, né, desse podcast abordando esse assunto. Exatamente. Né? E criou estratégias, né, para poder também superar
essa situação, né? O tempo foi mais longo para você. Talvez se você tivesse, como ele falou, a orientação certa, ele sofreria menos, tudo seria mais fácil. E já essa potência... com tantas... é potência, determinado, né? Porque ele chegou lá mesmo sem medicação. Isso. E imagina se tivesse todo o acompanhamento, né? Então, Profinho... Muito bom esse seu relato. E aí, através desse seu relato, eu vou fazer a primeira pergunta. Fala aí, Profinho. Mesmo sabendo que você é super inteligente, é do movimento, mas você sonhava ou você esperava esse sucesso todo que você tem? Porque o teu nome tá na boca da galera. E eu quero te contar isso. Você já sabe, no bom né? sentido. Eu acho muito legal quando a pessoa fala assim... Tem vários alunos que falam que não são inteligentes e tal. A minha mãe, quando ela ia me apresentar para as pessoas, ela falou assim, o primo do Vinícius, ele é muito inteligente, Vinícius é esforçado. Ai, e eu me sentia um lixo. Eu falei assim, como se o esforçado fosse aquela pessoa que não nasceu com talento e ela tá fadada a fracassar. Se esforçando para chegar lá, né? E aí, qual que é a grande sacada que eu posso deixar aqui para vocês? O talento, ele pode, às vezes, nascer com a pessoa e isso pode ser uma ajuda, né? Só que o talento, ele tem um teto, ele tem um limite. O esforço não tem teto, não tem limite. Então, eu agradeço muito por não ter nascido inteligente e talentoso. Eu não nasci inteligente nem talentoso. Eu era muito tímido quando era do ensino médio. Eu tinha muita vergonha quando eu estava ali na época do estudo pro Enem, não falava, não levantava a mão. E eu sempre fui esforçado. E aí, esse esforço, ele me permitiu que eu fosse crescendo e crescendo, e hoje eu sei que eu não tenho limite, não existe limite para mim, assim como eu acredito que não existe limite para ninguém. Os limites as pessoas que impõem para si mesmas. A sociedade, ela pequena muito as pessoas, principalmente os estudantes e mais ainda os professores, né? A sociedade é pequena muito. Então, se essa nossa conversa servir para dar um pouco mais de empoderamento para os professores e para os alunos, eu já estou com a minha missão cumprida. Já está feliz, né? Isso mesmo. E o sucesso chegou assim, né? Foi assim? Não, né? não. Então, fala um pouquinho como é que foi o sucesso. Eu comecei a dar aula de redação ainda na faculdade, passei para a faculdade de letras em 2008, UFRJ, e eu não sabia nada sobre o universo acadêmico, nada disso. E aí eu tinha muita vontade de dar aula, porque tinha um amigo meu que ele já dava aula e as pessoas já chamavam ele de professor. E como eu não tinha aluno, ninguém me chamava de professor, então eu ficava com inveja dele. E aí quando as pessoas chamavam ele de professor, eu falava assim, caramba, um dia eu quero também ser chamado de professor. E aí comecei a dar aula, comecei a ser chamado de professor, só que eu pegava assim, os tempos mais ignorados, né? Tipo, eu pegava tempos de reposição. Eu entrava onde dava nas escolas do que eles precisavam, eu assumia. Corrigir redação de graça, corrigir redação 50 centavos, tendo que buscar a redação e devolver com o dinheiro. Então, eu contava na mente quantas redações eu tenho que corrigir para pagar o ônibus para ir buscar as redações, entendeu? E cada uma 50 centavos.